Assim como uma anamnese médica permite um bom diagnóstico e, por consequência, um bom tratamento, se fazer perguntas sobre finanças permite um bom diagnóstico e um bom tratamento. Esse aqui é o Anamnese Financeira e o nosso objetivo aqui é fazer com que você se questione sobre questões financeiras e possa, com isso, fazer um bom planejamento financeiro. E para começar, eu trouxe aqui o Pedro Zampiroli, um planejador financeiro. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Felipe. Como é que você tá? Tudo certo. Obrigado pela oportunidade de trazer um pouco desse assunto tão importante para o médico que tem uma jornada financeira desde o início ali, quando ele sai da faculdade, até o momento que ele conquista a liberdade financeira. E não aprende na faculdade, né? Isso. Fica muito tempo na faculdade, né? E quando sai, entra num mundo totalmente novo, com uma renda que varia bastante. Muito bom. Cara, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse. Fala um pouco da sua jornada até chegar aqui nesse momento de ser um planejador financeiro e atender aos médicos. Fala um pouco da sua trajetória pra gente. Legal, Felipe. Eu comecei trabalhando em gestão financeira, né? Comecei ali pelo Cicobi, onde eu me especializei mais voltado em seguros e fiz a minha jornada migrando para investimentos depois. Então, especialista em investimento, planejador financeiro CFP, né? Especialista CEA pela Ambima. E pautei a minha jornada no Sicredi nesses últimos anos, sendo assessor de investimento das pessoas que eram associadas ali do Sicredi. Então, vindo aqui para a DocStage, o meu papel é trazer todo esse conhecimento de instituição financeira, de produtos financeiros, de seguros, de investimentos, para ajudar o médico nessa jornada financeira dele, que é de fato complexa, né? É bastante tempo na faculdade, depois sai com uma renda, tem a residência ali, então são vários desafios. Isso é curioso, né? Acho que esse é um ponto que faz do médico um público tão específico e diferenciado quando a gente vai falar de finanças e investimentos, porque em Minas Gerais ele passa muito tempo estudando desde o ensino médio. Na faculdade também não tem tempo de estudar outras coisas a não ser a própria medicina, que exige muito do tempo dele. E aí, quando ele começa no mercado de trabalho, ainda tem uma jornada financeira que a maioria das pessoas na idade dele já aprendeu, mas ele ainda vai começar a aprender a partir dali. O que na sua percepção, torna esse perfil tão diferente e como que você pode ajudar nessa jornada, né? Qual a diferença de um médico com um planejador financeiro e de um médico sem um planejador financeiro? Onde esse pode chegar e aonde esse pode cair, né? Vamos dizer assim. Legal. A gente falando do brasileiro em si, Felipe, a educação financeira é algo que a gente não aprende, né? Então, eu fui aprender educação financeira já no trabalho. Quando eu ia trabalhar com isso, eu fui obrigado a aprender sobre educação financeira. Então, para o médico é mais difícil ainda, porque ele fica ali talvez 15 anos se for contando a escola, a faculdade, dependendo da residência que ele fazia, da subespecialização, é bastante tempo. E quando ele sai, ele não tem tanto contato com dinheiro, né? Muitas vezes a família mantém ali, ou ele tem uma bolsa. E o desafio é gerenciar esse dinheiro que por um momento ele entra no início no volume maior, mas logo ali na frente você tem a residência. Que a sua renda vai cair para 4 mil, 3 mil e pouco, dependendo da renda líquida, e muitas vezes ele não consegue fazer plantão nesse período da residência. E logo depois da residência ele entra na especialidade, onde a renda dele aumenta de novo. Significativamente. Isso. E o fato de você estar na faculdade por muito tempo estudando, quando você sai, você quer realizar todos os seus sonhos, né? Então você vê vários dos seus amigos ali que estudaram administração, algumas outras faculdades que ficam 3, 4 anos, que já estão vivendo a vida, e o médico ainda está na faculdade. Então, já tem conquistas, o médico sai com desejo de conquistar, mas ainda tem um desafio da residência à frente. Exatamente, porque a renda do médico permite com que ele compre as coisas, né? Então permite parcelas. Porém, a gente esquece que a residência é ali na frente. Então, quando a residência vem, essa parcela de um carro, de uma casa, de uma viagem, talvez não caiba mais no orçamento e faz com que ele se divide. Então vamos separar em etapas, assim. Acho que a primeira dificuldade é o pós-faculdade, de você ter que fazer uma organização para chegar na residência e administrar isso com o desejo de conquista e às vezes uma necessidade, porque você vai precisar de um carro para se locomover, se você for mudar até para fazer uma residência, você vai precisar de um lugar para morar. Então equilibrar as despesas para conseguir vencer a residência é o primeiro ponto. Perfeito. Você acha? E aí, né, você tem atendido bastante esse público. O que você vê, assim, de forma geral, o que é possível ser feito para que esse médico vença a residência sem se afogar financeiramente? A pergunta que eu mais escuto é quanto eu preciso investir por mês. E eu devolvo essa pergunta para eles, que é quanto que vocês querem chegar, né? Quais são os objetivos?
Então, quando a gente entra no primeiro mês com uma renda um pouco mais alta, aumenta... A gente tá falando de quanto de renda? É muito comum eu ver entre 15 e 30 mil reais, Se formou, já vai para 15. Isso, mas tem alguns casos, dependendo da região, tem regiões que ainda pagam bastante, né, no plantão, mas tem regiões que já pagam muito menos, né, porque a gente tem muito médico no Brasil, então tem essa questão de oferta e demanda. Ok. Mas ali uma renda de mais ou menos uns 10 mil para cima a gente vê comum. Porém, a receita sobe, só que os custos também sobem muito. Então, esse médico que ali tinha um custo de vida baixo, automaticamente ele aumenta o custo de vida. Então, ele teria potencialidade de guardar 4, 5 mil reais? Teria. Só que como o custo de vida dele sobe, a capacidade de poupança, que diminui. É a receita menos a despesa, ela diminui. Então, eu busco fazer exercício com eles, mostrando que se eles se organizarem a partir de hoje, por uma residência daqui 1, 2 anos, é possível sim chegar num valor expressivo. E lembrando que os primeiros passos nos investimentos para essas pessoas, é simples. Porque o que conta para o investidor no inicial, num curto prazo, né, que a gente está falando 1, 2 anos, não é a taxa de juros. É o quanto de aporte que eu consigo fazer por mês. Capacidade de aporte. Então não precisa ficar estudando sobre investimentos. Sim, capacitar, aprender sobre investimentos ali um pouco, trabalhar, deixar o dinheiro sobrar, investir e acumulando esse recurso para chegar na residência com mais tranquilidade financeira. Ter os custos dentro também do que ganha, né? Menor do que ganha. Então, eu acho que é um ponto que é fundamental é você, nesse momento que você começa a ganhar dinheiro, você não adaptar a vida a essa nova realidade financeira, porque a sua realidade, ela já vai mudar muito provavelmente daqui a 2 anos quando você entrar numa residência. E imaginem que fazer uma residência sob pressão de estar endividado, sob pressão financeira, não tem o mesmo rendimento. Você está preocupado com outros assuntos, você não tem o mesmo rendimento do que uma pessoa que se programou e está financeiramente estável fazendo o mesmo processo de residência. Isso. Né? E outro ponto, né, Felipe, trazendo, é que normalmente as pessoas elas se mudam quando vão fazer a residência. Então vão para o grande centro, para São Paulo, Rio de Janeiro. Onde o gasto aumenta. O custo de vida é mais alto. Então acaba que se você não se planejar, pode ter um problema. Tem pessoas que têm apoio familiar e tudo, que conseguem passar com mais tranquilidade, mas principalmente aquela pessoa que não tem o apoio familiar, é extremamente importante com que ela construa esse patrimônio ali no decorrer dos seus primeiros plantões, dos seus primeiros trabalhos, para ter uma tranquilidade financeira na hora da residência. E um outro ponto é a gente entender os objetivos. Então, o que faz eu abrir mão de R$1.000 hoje para poder investir? Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. Se eu não tenho um porquê, eu tô deixando de consumir uma coisa que eu gostaria. R$1.000 hoje é um celular novo que eu posso começar a trocar. Uma viagem. E eu tô abrindo mão pro futuro. Então, eu entender, ter objetivos de investimentos é ponto inicial para eu conseguir caminhar nessa jornada dos investimentos. Essa maturidade financeira de você conseguir, você ter dinheiro hoje, ter desejo de gastar o dinheiro hoje e conseguir não gastar porque você tá olhando pro futuro, é a maturidade financeira que vai fazer com que essas pessoas sejam prósperas, né? Exatamente. É o grande desafio. Tá, mas antes da gente partir pro próximo passo, que é o médico depois da residência, né? Que ele começa a viver um outro cenário. O que você diria para esses médicos recém-formados, se tem assim um mínimo viável que eles devem fazer, devem tomar cuidado, as proteções, o controle de gastos, quanto ganha, guardar, o que tem 5, 4 passos assim que a gente poderia dar um direcionamento para quem está nos ouvindo? Legal, Felipe. Um primeiro passo é organizar as receitas e despesas, para eu poder não ter vazamento ali de gasto. E a gente fala muito também de decisões ruins. Então, por esse motivo da gente ficar na faculdade ali, né, o do médico ficar na faculdade por muito tempo, ele sai querendo comprar coisas de alto valor. Então, financiar um automóvel, financiar uma casa. E ver os amigos comprando, às vezes, fazendo, né? Isso quer fazer. Isso acaba tornando decisões de gastos muito elevados. E um outro caso é o risco da ruína. Então, são acontecimentos que a gente não tem controle e que podem colapsar o nosso patrimônio. E o médico sofre do risco da ruína, assim, desse risco, principalmente no responsabilidade civil, quando a gente fala de processos feitos de paciente contra o médico, onde ele é obrigado a se defender, né? Contratar advogado, todo esse custo de honorário advocatício. Também a gente tem o risco da invalidez, porque o médico, ele é o próprio instrumento de trabalho dele. Então, a renda dele é totalmente ativa. Se ele não sai para ir pro plantão, ele tá deixando de gerar renda. Então, se acontece um acidente que interfira na visão, que interfira nos movimentos de pés, movimento de mão, de pinça, isso acaba afetando muito. E para esse médico, ele normalmente é muito novo, a jornada financeira dele é longa. Então, se acontecer isso com ele hoje, ele tem o que a gente fala da morte financeira. Né? Eu deixo de gerar renda muito cedo e passo a consumir renda muito cedo. Então, tem o ponto também da invalidez e o ponto da incapacidade temporária, que é o afastamento temporário, né?
por acidente uma ou por lesão, doença. jogando futebol, alguma Exatamente, coisa assim. torci o joelho ali, fiz uma cirurgia, vou ficar 4 meses dentro de casa. É 4 meses sem fazer plantão. Então é 4 meses sem gerar renda. Nossa, o impacto é gigante. Então, se eu tenho um seguro, né, o DIT, né, famoso DIT, que é o Diário de Capacidade Temporária, é possível terceirizar esse risco para a seguradora. Então, você está investindo na sua carreira, porque se acontecer alguma coisa, a seguradora ela vai te cobrir. Mas sim, são riscos da ruína, e a gente pode trazer um como a saúde. Então, eu tenho um bom plano de saúde, é essencial. Porém, tem gastos que o plano de saúde não cobre. Então, ali, precisa fazer um tratamento em São Paulo. Quanto que custa para ir para São Paulo, para se hospedar do lado do hospital? Então, são coisas que, por meio dessas... A gente não contabiliza nunca, porque não espera passar e não sabe quanto custa às vezes, né? Perfeito. E é possível terceirizar. Então, nosso papel como consultor financeiro ali é trazer as possibilidades para o médico. Então, é ele que decide. Como ele traz para o paciente ali no momento da consulta, né? Pra você ter uma vida saudável, você precisa beber água, se alimentar bem, praticar atividade física. O nosso papel é trazer isso também. Então, se você organizar os seus gastos, cuidar com as decisões ruins, ter controle do risco da ruína, é muito factível que você tenha uma jornada financeira um pouco mais leve e que você conclua seus objetivos, que é o mais importante. Muito interessante. Eu tenho observado você nos atendimentos e visto que a receptividade de médicos jovens a esse tipo de assunto tem sido cada vez maior, né? É um desafio falar sobre proteção num país onde a maioria das pessoas age por impulsividade relacionada a finanças, né? Foram motivadas a fazer isso. E você tem tido sucesso ao falar com médicos jovens sobre proteção e esses médicos já se conscientizarem e começarem a se proteger desde cedo, né? Eu acredito que enquanto você não tem o patrimônio consolidado, é um risco infinitamente maior do que se você tiver. Porque se você tem patrimônio e passou por uma invalidez temporária, por exemplo, não vai conseguir trabalhar, você pode queimar uma parte do seu patrimônio, se for uma escolha, mas você continua tendo a sua sobrevivência normal, não impacta a sua família, etc. Agora, quando você está nessa fase, logo após a faculdade, onde você ainda não tem o patrimônio constituído, poder terceirizar esse risco para uma empresa e numa idade onde o risco terceirizado é barato, acaba fazendo muito sentido e você tem conseguido convencer médicos mais jovens a fazer. Meus parabéns por isso, eu tenho observado, né? Legal. E trazendo só um ponto assim, né, Felipe? A gente achava que o médico, a pessoa jovem não contrata o seguro. Mas o problema é o desconhecimento. Então, o nosso inimigo é o desconhecimento. Então, o médico tem desconhecimento de relacionamento bancário, onde vai abrir a conta, cartões e milhas, tem desconhecimento de quais os riscos que ele tem. Então, aqui, olhando para essa sala, tem alguns riscos. Então, mas se você não tem um olhar específico para esses riscos, você não vai conseguir enxergar. E se você enxergar, você não sabe se existe algum tipo de proteção. Então, o papel do consultor é trazer essa dinâmica para o médico, para ele poder decidir de fato se isso faz sentido ou não naquele momento de vida. Eu acho que um ponto positivo que torna esse público também muito específico e potencial para esse tipo de proteção é porque eles estão dia a dia no cotidiano de hospitais, clínicas e consultórios e vêm pessoas que estavam saudáveis da noite para o dia não estarem mais saudáveis e isso pode acontecer com todo mundo, tá todo mundo sujeito. Eu acho que eles conseguem se ver com uma facilidade maior do que quem não está nesse mercado. Nós estamos aqui no mercado de seguros e finanças, a gente enxerga coisas com uma clareza que muitas pessoas não enxergam. Eu acho que o médico vem construindo isso ao longo da faculdade, fala, cara, esse risco aqui é um risco que eu realmente tenho, porque eu vejo muito. E o risco do processo judicial, acho que eles também vêm sendo conscientizados. É muito comum hoje um médico ser processado, às vezes, só por estar no hospital no mesmo dia que aconteceu algum fato. E nesse momento ter que pagar um advogado. E você está defendendo a sua profissão, a sua imagem, você não vai querer economizar com um advogado. Então, poder terceirizar isso também e colocar num fluxo de caixa saudável é fantástico. E eu acredito que cada vez mais pessoas estarão olhando para esse pacote mínimo de proteção que você trouxe, né, nessa fase da vida. E quando a gente fala do responsabilidade civil, né, é um valor muito pequeno. Então, você tá falando de quanto, assim, cara? Pra 300 mil reais de proteção contra processos e se precisar pagar um advogado ou fazer uma defesa de imagem, uma publicidade reversa, né? Se alguém te expor na rede social, a gente tá falando de quanto custa isso por mês para um médico? Para um médico generalista, aquele médico que não tem cirurgia e medicina de urgência e emergência, ele não vai pagar 130 reais por mês por esse seguro. Para ter 300 mil. 300 mil reais. Então, se eu tenho 300 mil reais hoje, eu tenho escolha. Eu vou botar esses 300 mil reais em risco ou não? Agora, se eu não tenho 300 mil reais, né, por causa de 111, a gente fala que é o hedge no mercado financeiro, né? Eu estou comprando uma proteção. Então, qual que é o meu gasto máximo nesse processo em si?
são R$120 ali, R$130 do seguro, porque o resto a seguradora ela vai cobrir. E trazendo do responsabilidade civil, quão importante é a prevenção, né? A gente poder conversar sobre procedimentos, o que fazer de forma correta, porque o seguro ele não impede o processo. Ele te protege do risco financeiro. Perfeito. Isso. Então, a partir do momento que eu tive um processo, a diferença é de qual bolso o dinheiro vai sair. Então, se você tem o seguro, o dinheiro sai do bolso da seguradora. E se você não tem o seguro, o dinheiro sai do seu bolso, porque você vai ser obrigado a contratar uma defesa ali. E aí a gente fala das finanças, né? Se você não tem o seguro e não tem dinheiro, você vai se endividar. E aí, quem sabe... Que é a falência financeira que Exatamente. você trouxe. E quando você vai conseguir conquistar esse dinheiro de novo? Sair de novo de juros. Sair do zero já é difícil. Sair de menos 300 mil. É muito mais complexo. E eu acho que, pelo que você está falando aí também, evita que você guarde esse dinheiro para uma reserva de emergência, né? Porque a reserva de emergência ela é para emergência. Precisou, fiquei doente, etc. Você precisa juntar uma reserva de emergência ali. Mas se boa parte das emergências possíveis estão terceirizadas, esse montante você não precisa guardar. Então, eu ia guardar dinheiro para uma eventual invalidez temporária. Mas eu terceirizei esse risco para uma seguradora, então esta parte do montante eu não preciso olhar para a reserva. Posso ter uma reserva até um pouco menor e começar a investir em outros ativos e riscos um pouco maiores mais cedo também. Tô certo ou não? Perfeito. A reserva de emergência, o tamanho dela é de acordo com o risco que você corre. Então, se a gente for olhar na internet aí o que as pessoas compartilham sobre reserva, diz quanto mais seguro é o trabalho dela, um CLT, um servidor, cada vez menos ela precisa da reserva de emergência. Por quê? Porque o risco ali dela ficar sem esse dinheiro, ele é menor. Agora, o profissional liberal, como médico, esse risco ele é muito maior. Então, ele precisa sim olhar para uma reserva adequada, porém, como você trouxe. Se eu tenho muito risco de processo, de invalidez e de incapacidade temporária, eu preciso ter uma reserva expressiva. Sim. Porém, se eu terceirizo isso para uma seguradora e esse valor cabe no meu orçamento, eu posso diminuir esse montante na minha reserva e eu posso investir em outras coisas, ou até mesmo, né, que a gente fala que é investir na própria carreira. Então, nada mais dá dinheiro para o médico do que investir na carreira dele. Então, o mercado financeiro ele é um local onde você vai fazer a manutenção e o crescimento do seu capital, protegendo da inflação, só que o que vai dar dinheiro de fato é a profissão. medicina. Exato. Você sai ali, você fica exposto ao valor do plantão. Agora, quando você é um especialista, tem uma subespecialização, aí você cobra o seu preço. Então, você consegue aumentar o seu faturamento, até mesmo empreendendo, né? A gente fala bastante sobre empreendedorismo médico, é um dos exemplos que contribui na jornada financeira. A gente fala muito de controlar gastos, né? Mas por que não também aumentar a receita? E a gente, em um evento que a gente participou, algum médico falou isso para jovens, né? Ele falou, se a gente tá falando de investimentos aqui, o investimento é lugar para você dar manutenção no seu dinheiro para ele não perder valor e você deixar o dinheiro trabalhando a seu favor. Mas nada vai te dar tão dinheiro quanto investir na sua própria profissão. Isso é um ponto interessante do seu trabalho também, porque permite que o médico foque no que dá mais receita para ele e terceirize esse conhecimento que você... Quantos anos você estudou para ter o conhecimento que você tem hoje? Perfeito. 8 anos, 7 anos para chegar com as certificações que você tem hoje em dia. O médico passou isso dentro da faculdade. Ele querer fazer o investimento e organizar as finanças com o mesmo conhecimento seu é a mesma coisa que você tentar fazer uma consulta ou atender alguém relacionado à parte de saúde que ele estudou por 7, 8 anos para ter esse conhecimento. Então, terceirizar este conhecimento com alguém que tem esse conhecimento de forma adequada economiza tempo, né? Perfeito. É o que a gente fala da zona de competência, né? O médico, ele se especializou, ele é competente para a área da saúde. Eu me especializei e sou competente na área financeira. Então, quando eu sinto uma dor, alguma coisa, eu vou no médico. E também quando o médico sente alguma dor financeira, né? Ele também precisa buscar um planejador financeiro. Porém, hoje em dia no mercado a gente tem muita fraude, tem muitas pessoas que fazem promessas que não podem cumprir, que vendem mentiras. E acaba que os médicos que não têm tanto conhecimento, não estão tão expostos a esse mercado, acaba caindo. Então, por isso que é tão importante o que a DocStage traz para o médico, que é uma empresa de confiança, que os médicos já conhecem há bastante tempo, ter esse serviço que é um filtro. Então, permite com que o médico tenha acesso à nossa área para poder fazer perguntas simples, como, Pedro, esse produto aqui, ele é bom ou ele é ruim para mim? Esse cartão? Exatamente. E a gente vai entender o momento de vida dele. Vai perguntar se isso faz sentido ou não para qual a jornada que ele quer, para quais os objetivos ele quer atingir. Legal, Pedro. Muito interessante. Mas agora eu quero partir para o próximo passo. Então, chegamos até a residência, conseguimos sobreviver à residência e passamos uma residência com saúde financeira. Cheguei da melhor forma possível para este momento, onde eu vou começar a aumentar a minha receita. O que normalmente os médicos que chegam neste período, nesse momento da vida,
quais são as principais dores que você identifica com os médicos que você já tratou? Legal. O que muda é os objetivos, né? Então, o médico que sai da faculdade, ele tem um objetivo de residência. Agora, o médico já passou pela especialização, ele muda os objetivos, como constituir família, como adquirir uma casa dos sonhos, né? Às vezes ele já tem uma casa, mas ele quer uma casa um pouco maior. E agora ele vai ter, de fato, uma receita crescente, um pouco mais de previsibilidade, né? Perfeito. Ele quer andar num carro melhor, ele quer fazer uma viagem ali todo ano com a família, ele quer a liberdade financeira, de fato, que a liberdade financeira para a geração atual, ela não é aquele momento que eu chego com 80 anos e eu não tenho mais força de trabalhar. É aquele momento que talvez com 40, com 50, 55 anos, eu tenha a liberdade de escolha. Então, a liberdade de escolher, eu vou fazer plantão aqui, eu vou trabalhar no meu consultório terça, quarta e quinta. Perfeito. De ali segunda e sexta, eu vou emendar com o final de semana e vou fazer uma viagem, vou curtir a minha família. Isso tudo permite por meio da renda passiva. Então, se a minha renda é ativa, se eu preciso todos os dias estar ali no consultório para gerar renda, eu não vou conseguir ter essas escolhas. Vou ficar preso. Exatamente, mas a partir do momento que eu diversifico a minha renda, que aí é um dos pontos que entra o médico já mais consolidado, eu vou ter uma boa carteira de investimentos, eu vou buscar empreender para poder ter uma receita, eu vou buscar outras formas de gerar renda para que eu consiga diminuir a minha renda ativa, que é o fato de eu estar ali no consultório, o médico estando no consultório ali, fazendo o trabalho de forma exatamente ativa, como diz o código de ética ali, né? O médico tem que ir lá para poder exercer a medicina. Mas na prática, eles chegam em você com dúvidas de investimentos. Pedro, agora eu tô com 100 mil aqui guardado, que sobrou da minha reserva de residência, 200 mil. E o que eu faço com esse dinheiro, né? E aí, que tipo de direcionamento que você pode dar para eles? Você indica o investimento, não indica? Esclarece isso para nós. A gente pode trabalhar de duas formas. A gente pode trabalhar com a orientação, então onde eu vou dar o suporte para ele nessas decisões. Ele tem a empresa de investimento dele, é orientado pelo assessor e tira dúvidas com você. Perfeito. Eu entro como uma segunda opinião financeira. Ou ele pode também com que a gente faça a gestão do recurso dele. Então, a gente tem uma parceria com a Alta Vista, onde a gente consegue fazer a gestão tanto por meio da gestora, né, da Eleven, como também por meio da assessoria, onde nós vamos dar o suporte para ele. Então, assim, a liberdade é total do médico. Ele pode escolher a forma com que ele quer ser tratado. O nosso papel aqui, o meu papel, por meio do planejamento financeiro, é permitir com que ele consiga atingir os objetivos. Então, fazer com que ele enxergue quais são as caixinhas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, para que ele conseguir, né, não só juntar dinheiro para o futuro e não conseguir viver. Eu falo que a jornada, a gente quer a liberdade financeira, mas a gente tem que curtir, né, o momento que a gente está hoje, os próximos anos. Essa saúde que a gente tem hoje, a gente só tem ela hoje. A gente não sabe como vai ser amanhã. A tendência é que, já trazendo um outro ponto, né, a força de trabalho ela diminui de acordo com o tempo. E o custo de vida ele aumenta. Porém, a força de trabalho também é a força de aproveitar a vida. Então, algumas viagens você vai fazer quando é mais novo. Sim. Então, quando for mais velho, você não vai conseguir fazer. Não vai poder. Essas viagens. E outra dor bastante é na aquisição de bens. Então, eu quero adquirir um imóvel, né? Você vai para o financiamento hoje, né? Na data que a gente está gravando, aumentou a entrada. Então, você sabe muito mais disso do que eu, mas aumentou a entrada. Então, o médico, para ele dar uma entrada num financiamento... Ele tem que se descapitalizar. Tem que se descapitalizar, e às vezes ele não tem esse dinheiro ainda. E esse recurso poderia ser suficiente para ele se aposentar mais cedo, ter uma liberdade financeira precoce, vamos dizer. Exatamente. Assim. Então, é um fluxo de dinheiro grande, é um gasto elevado e muitos objetivos. Então, o papel do planejador financeiro é conseguir direcionar e, de fato, quem decide é o cliente. Então, o nosso papel é mostrar para ele que ele enxergue e ele consiga tomar as melhores decisões possíveis. E eu trago, assim, para resumir o meu papel, eu não decido pelo médico. Eu trago os prós e os contras para a gente poder encaixar no momento de vida qual que é melhor. Um consultório mesmo. Perfeito, um consultório. Eu imagino que é como se fosse um nutricionista, né? Que fala que você tem que tomar algumas atitudes. Se você não tomar, você não vai conseguir chegar no corpo. A gente não pode obrigar, né? Não tem como obrigar. A mesma parte de finanças, você leva tudo isso que é possível, que precisa ser feito para que ele tenha uma liberdade financeira o quanto antes, que ele tenha uma vida saudável e próspera, mas a decisão e de fazer tá no dia a dia dele. Ele de fato vai ter que absorver aquilo dentro da vida dele para conseguir ter esse sucesso, né? Perfeito. Agora, para finalizar, eu queria que você me falasse quais são os pilares do planejamento financeiro. Tudo que é possível que um médico trate com você quando ele for falar de planejamento financeiro. Porque às vezes planejamento financeiro parece só receita, despesas e investimentos. Mas é muito mais do que isso. Então me conta para nós um pouco de quais são os pilares
que norteiam o planejamento financeiro ao longo de toda a jornada, que eu sei que não dá para tratar tudo de uma vez, mas num relacionamento duradouro é possível que você primeiro oriente a cuidar das despesas e receitas, depois de proteções e assim vai. Então fala um pouco dessa forma como o planejamento financeiro aborda de uma visão 360 a vida da pessoa. E, ó, a gente pega o momento de vida daquele médico. Então, tem o momento que o médico está saindo da faculdade endividado. Então, uma gestão de dívida, um apoio ali para poder organizar essas finanças. A gente pode fazer o orçamento de receita e despesa com ele, um balanço patrimonial da pessoa física. A gente entra na parte das reservas. Então, reserva de emergência, reserva de residência. Entra na parte dos investimentos. Então, eu quero investir de forma conservadora, renda fixa, renda variável. Então, exterior também a gente tem dentro da estrutura da DocStage. Procura por isso, né? Essa estrutura. A gente olha na parte de riscos, né? Como a gente falou dos seguros. Então, conseguir enxergar para o médico, onde ele está no momento inicial, ele tem riscos. Agora, aquele médico já tem consultório, tem o risco do consultório, que grande parte do dinheiro dele está investido naquela empresa, né? Então, ele tem riscos que a gente pode dialogar sobre eles também. A gente olha também muito na parte de grandes aquisições, né? Então, apoia ele no momento de escolher. O financiamento, ele é bom em um momento, o consórcio, ele é bom em outro. E juntar o dinheiro também é bom. Então, o nosso papel é, de fato, direcionar. E também na parte de sucessão. Então, aquele olhar ali de um seguro de vida vitalício, focado em sucessão para poder pagar menos imposto, fazer a elisão fiscal, né? Um papel de previdência ali como dedução de imposto de renda no momento que ele está faturando ali como pessoa física. Também no objetivo de construir patrimônio para deixar para os herdeiros. Então, hoje o VGBL, hoje ele não entra em inventário, não. Então, é a possibilidade de você transferir dinheiro ali para a próxima geração. Como uma sucessão. Uhum. E a gente também faz todo o entorno ali de, talvez a pessoa jurídica dele precise de algum apoio ali nas finanças. A gente também vai entrar para ajudar, a maquininha de cartão. Então, todo conhecimento bancário, produtos financeiros, a gente é um filtro para o médico, para que ele possa, de fato, se concentrar na medicina e precise cada vez menos ter dor de cabeça com as finanças. Cara, muito bom. Para mim é um privilégio estar sempre perto de você, que eu aprendo todos os dias. Você, cliente da DocStage, tem acesso ao Pedro Zampiroli a qualquer momento. Basta entrar em contato com a DocStage e agendar com ele. Isso está incluso no seu plano, né? E Pedro, muito obrigado pela sua participação. A gente vai fazer outros conteúdos falando especificamente sobre seguro de responsabilidade civil, seguro de incapacidade temporária, consórcio. Falaremos bastante sobre isso. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse mundo de finanças, basta acompanhar o nosso conteúdo aí na playlist da DocStage, tá bom? Esse aqui é o Anamnese Financeira. Muito obrigado. Obrigado.